Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor, porque hoje existe uma dúvida muito grande sobre profecias e revelações. Existe um certo medo e receio das pessoas em receber da parte do Senhor uma palavra, seja de alguém, e através da vida de alguém, melhor dizendo, para a sua vida. Mas a palavra do Senhor também diz que Deus deu uns para profetas. Então, como eu posso saber que esse é o meu chamado? Como eu posso ativar na minha vida um chamado profético, de profecia, algo que eu tenho da parte de Deus para passar para a vida de alguém? Como eu descubro que eu tenho esse dom, essa ativação profética? O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, ele deixou escrito assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Quando você ativa o dom profético em sua vida, o Senhor só vai te usar na revelação com mais profundidade se a sua fé for forte. Se você tiver uma fé ativada e uma fé grande, Deus ele irá te usar na profundidade. Se a sua fé for pequena, Deus também vai te usar pouco. Porque Deus usa cada um de acordo com a entrega e a renúncia. A ativação de um dom profético, ele começa através da renúncia, da obediência, de jejum, e não pode ser qualquer jejum, tem que ser jejum de 24 horas, ou 48 horas, ou jejum absoluto, ou jejum com água e pão. Tem que ter uma vida de meditação da palavra e também tem que ter uma vida de oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. O cristão ele tem que ter uma vida de oração. Quando ele tem uma vida de oração, ele ativa o mundo espiritual, e também aquele que é batizado com o Espírito Santo com fogo, ele tem que passar mais tempo orando em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Hoje em dia, para o homem de Deus ativar um dom profético, ele tem que pedir: Senhor, eu quero ser usado na revelação, eu quero ser usado na palavra, eu quero ter visão, eu quero entregar aquilo que o Senhor me dá, e aquilo que o Senhor manda. Tem que pagar preço. E muitas vezes o preço é alto e muitos não querem pagar. Mas quem paga o preço, Deus honra e Deus fala na profundidade. Até em revelação de nome, número de processo, Deus ele vai nos detalhes. Sabendo que tem muitos falsos profetas por aí que brigam com a fé das pessoas. Mas ainda tem 7 mil que não se dobraram, que é homem e mulher de Deus, e está fazendo a obra por amor, e está ganhando muitas almas para Jesus. Amém. E já com essa pergunta, eu não podia deixar de perguntar, justamente por causa desse final. Por causa dos que brincam. Quem são esses que brincam? Como a gente pode diferenciar uma profecia, se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela é de Deus, se ela não é? Como a gente pode saber que o que eu estou ouvindo vem de uma fonte confiável e a palavra também é confiável? Você consegue discernir pela profecia, porque a profecia ela tem que ser pautada na palavra. E se você não sentir o toque do Espírito Santo na hora, a profecia ela é vazia, ela não procede de Deus. E outra coisa, se você quer conhecer um profeta de Deus, o falso profeta ele não tem palavra, é só profecia. Quem entrega só profecia não é profeta de Deus, porque profeta de Deus tem que ter palavra. E outra coisa, você discerne, volta aqui. E outra coisa, você consegue discernir um falso profeta do profeta de Deus. O profeta de Deus, ele coloca a mão na cabeça, expulsa o demônio vai embora. O falso profeta, ele não ora por libertação, só você acompanhar os trabalhos dele na igreja. O falso profeta, ele não expulsa demônio. Por quê? Porque se ele tentar expulsar o demônio vai manifestar e vai envergonhar ele. Esse é o falso profeta. Agora, o profeta de Deus, ele tem palavra. Ele entrega a revelação e outra, acontece. As revelações têm que testificar e tem que acontecer, tem que ter testemunho. Porque aí você sabe quando é de Deus e quando não é. Você conhece um falso profeta, homem de Deus, quando ele te entrega a revelação e você sente dentro da sua alma, quando você se arrepia e sente o toque de Deus, aí é de Deus. Se você não sentir nada, você não pode falar nem amém. Porque quando você fala amém, você está dizendo assim seja. Você está decretando aquilo que Deus não está falando sobre a sua vida. E você, em vez de carregar a bênção, você carrega a maldição. Olha só que interessante. É muito interessante essa revelação sobre os profetas. E se tratando desse assunto, eu gostaria de perguntar ao senhor uma pergunta que chegou até mim esses dias. E a gente pode até responder para essa pessoa que está nos vendo agora sobre justamente o ministério profético. Porque tem gente que fala assim, o ministério profético ele se encerrou, não existe mais profeta, não existe mais quem Deus usa em profecia, que profecia é um ato inventivo. Mas como é que você vai inventar de uma pessoa que você nunca viu? Na vida, né? Nunca viu essa pessoa. É um espírito de adivinhação. Mas como é que você vai acertar os mínimos detalhes da vida da pessoa, sendo que você nunca tinha visto essa pessoa? Não sabe o que acontece na casa dela, não sabe o que acontece na vida dela. Então, o ministério profético de profeta é bíblico e ainda existe? Sim, existe.
e está incluído nos 9 dons da Bíblia, tá? O apóstolo Paulo carregava os 9 dons, e o apóstolo Paulo disse que Deus deu uns para os apóstolos, né, como você disse, uns para profeta, outros para mestres, outros para doutores. Existe até hoje o ato profético, sim. O Espírito Santo, ele não está limitado ao agir de Deus, ele revela, ele usa profeta, e a profecia é interessante. O diabo, ele não sabe o teu futuro, ele só sabe do teu passado. A revelação, quando é de Deus e quando Deus usa o profeta, ele fala do teu passado, ele fala do teu presente e já prepara o teu futuro. Então, assim, hoje em dia, tem revelação, é de Deus, Deus usa, Deus continua revelando ainda, e é por isso que muitas igrejas ainda não têm esses atos proféticos e não tem essa manifestação do Espírito Santo, porque eles mesmos limitam. Mas o Espírito Santo, ele revela, ele age, e ele trabalha no meio da igreja. Você tem noção? Eu entreguei para uma moça semana passada, que você estava comigo na agenda, a gente foi em Bom Jardim, né? No final da ministração, eu entreguei para uma moça lá atrás, que o INSS, em 10 dias dela, ia soldar, ia aposentar, e ela ia levar o dízimo na igreja lá. Ontem chegou o testemunho, ela levou o dízimo ontem, no culto de manhã lá, em 10 dias saiu a aposentadoria dela, está aposentada e está feliz, então o testemunho rodou ali entre o ministério e aquela cidade. Aí você vê quando é um falso profeta, quando é um profeta de Deus, acontece que ele entrega, acontece. Pode demorar, mas que acontece, acontece. Então, você vê que o Espírito Santo ainda ele revela, ele trabalha de uma forma poderosa. Graças a Deus. A glória é forte. E se tratando sobre revelação, o senhor teve uma revelação um tempo atrás de um avião que caía. E Sim, acontecia esse acidente. E eu queria que o senhor contasse mais sobre isso, sobre esse assunto. Foi. Deus me deu uma revelação falando que ia cair um avião, e esse avião ia matar milhares de pessoas e a notícia ia se espalhar. Aconteceu 15 dias depois, o avião caiu na Índia, matou milhares de pessoas. E falando nisso, Deus me deu uma revelação ontem. Escuta o que eu estou dizendo aqui agora, pode anotar. Deus falou comigo que um cantor muito famoso, ainda este ano até dezembro, vai descer a sepultura. Deus já me falou até quem é, só que eu não posso falar aqui agora. Eu só estou orando para que Deus venha revogar essa sentença e venha dar o livramento. Mas um cantor famoso vai descer a sepultura até dezembro, vai morrer, e essa notícia vai impactar o Brasil e o mundo. Então fique ligado nessa profecia, porque Deus vai começar a sacudir a nação e mostrar que ele está no controle. Por que vai acontecer isso, pastor? Porque essa pessoa está cantando e está influenciando outras pessoas a fazerem coisas que desagradam a Deus. Fique ligado, depois você me conta sobre isso aí. É isso aí, podcast Pode Paz. Você pode seguir também agora no YouTube, se inscreva, tá? Compartilhe, ative o sininho, compartilhe com todos os seus amigos e familiares e também no nosso Instagram. E eu tô aqui hoje também, junto com meu amigo Diácono José Henrique, e eu quero fazer uma pergunta muito importante para ele. Diácono José Henrique, todos nós sabemos que Deus te agraciou com vários dons espirituais, tanto para pregar, para louvar, né? Para entregar revelações, dom de cura, dom de libertação. Graças a Deus, você foi escolhido por Deus e agraciado com vários dons e com vários ministérios que Deus te confiou. Eu quero te fazer uma pergunta que tem muitos pregadores e pastores que estão nos assistindo, evangelistas, que gostam de pregar a palavra e gostam também de montar sermões. Como montar um sermão tendo início, meio e fim? Como montar um sermão vindo da revelação do Espírito Santo para aquela igreja, naquele dia, naquele horário? Como saber que é Deus que está te dando aquele sermão e é Deus que está te dando aquela palavra? Bom, uma dica que eu gosto muito de carregar comigo é que a palavra do Senhor ela é inspiradora. E o Espírito Santo, ele só faz a gente lembrar, pastor Otávio, daquilo que a gente já leu. É verdade. Porque não adianta eu chegar lá na hora, pegar a Bíblia, verdade. Abrir aqui e falar, aonde Deus abrir aqui, é onde eu vou pregar. Mas não é assim que funciona, não é sorteio. Às vezes, para você pregar 20 minutos, é uma semana de estudo, é uma semana de pesquisa, para você pregar 15 minutos, mas é 15 dias de oração, é joelho dobrado, é monte, é lágrima. É entrega. Exatamente. Então, para uma mensagem estruturada, uma mensagem abençoada, que vai tocar o coração de alguém, você já tem que ter uma vida de leitura. Você que quer pregar a palavra do Senhor, você não pode ler a Bíblia só para pregar. Você não pode abrir a Bíblia só para montar mensagem. A Bíblia não é um quebra-cabeça de montar mensagem. Você já tem que ter uma vida de leitura. Separa sempre 30 minutos, 40 minutos do seu tempo para ler a palavra. Eu sei que hoje a vida é corrida. E a gente não tem tempo de ler Bíblia, de ler livro, de dobrar o joelho, de orar, eu sei. Mas o tempo com Deus é inquestionável. Você tem que montar. Isso vai além de ter estudo, isso vai além de ser analfabeto, teólogo, bacharel. É tempo que você gasta com Deus. É tempo que você gasta com a Bíblia aberta.
É tempo que você gasta de oração. Às vezes é aquela pessoa que não tem 1 grau de estudo, mas quando abre a boca para falar, a gente arrepia. Por quê? Porque gasta tempo com Deus. Entendeu? Que você possa usufruir da intimidade da palavra, meditar assim, procurar pesquisar, aprender, estudar, montar um sermão bíblico, um sermão que vai apresentar a Bíblia, que vai apresentar Cristo, que vai apontar para a redenção, para o Calvário do Senhor. É isso que transforma as vidas. E a revelação do Espírito, como o senhor perguntou, qual é a revelação do Espírito através da palavra? É aquilo que a gente não enxerga. E o Espírito enxerga. Bacana, forte. Aquilo que às vezes a gente não vê. A gente está lendo ali o Salmo 23. Poxa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso eu conheço. Mas existem coisas por trás ali que você não vê. Mas é o Espírito que vem e fala no seu coração. Você está meditando, você está lendo, você não está enxergando. Mas quanto mais você insiste, quanto mais você está lendo ali, Deus me revela, me dá uma palavra, me dá uma direção, me mostra uma luz aqui. E aí Deus vem e aparece. E traz a revelação. E traz a revelação da palavra. Porque a revelação da palavra não é algo aleatório, mas é algo que já vem depois de um momento de meditação, de um momento de leitura que você gastou o seu tempo ali, e aí Deus vai te honrar com uma revelação. Deus vai te honrar com uma palavra. E você que gosta, às vezes, de fazer esboço, não tem problema. Seja anotado no celular, digital, no tablet, seja na caneta, no papel, não tem problema. Monte a sua palavra debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. Muito bom. E também, o John Wesley, né? Ele disse, ou coloca fogo no seu sermão, ou coloca o seu sermão no fogo. Exatamente. Né? Então é muito gratificante. Quando você chega no final da ministração na igreja, você vê que você conseguiu entregar 100% aquilo que Deus te entregou, é muito gratificante, né? Você já sai do altar sabendo, eu entreguei tudo que Deus me deu. Porque a vida do mensageiro, do ministro, é 2 coisas. Crescer em graça e conhecimento. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois, tem que ter o equilíbrio. Não adianta você crescer só em graça, você tá cheio de unção e autoridade. Mas depois você chegar lá, pega o microfone e não tem conteúdo para passar. Aí não adianta. Aí não adianta. Mas também não adianta você ter muito conteúdo e não ter unção. E hoje a geração que nós estamos enfrentando é essa, né? As pessoas não têm o equilíbrio. É muita palavra, mas você não sente o arrepio. Deve ser porque esses teólogos aí passam mais tempo com a palavra, mas passam menos tempo com o coração, né? Não? Porque as pessoas, elas têm, pastor Otávio, que entender. Quem é ministro do altar tem que entender. Você tem que ter o seu tempo de palavra, de estudo, de leitura, de conhecimento, sim. Mas não tem nada que substitui o poder da oração. Às vezes você não vai descobrir lendo o que você vai descobrir jejuando. Você não vai ter aquela palavra estudando que você vai ter subindo um monte. Mas você também não pode só subir monte, orar e buscar jejuar se você não lê. Porque se você não lê, você não vai ter nada para passar. Pedro e João, eles tinham levanta e anda? Tinha. Mas Paulo tinha um levanta e anda, os lenços de avental de Paulo curava, aquela coisa toda, mas também Paulo tinha conhecimento, ele sabia grego, ele sabia entrar na mente dos romanos, ele sabia o judaísmo, ele era escriba, ele era ex-fariseu, então ele era alguém preparado, e ele também tinha unção e autoridade. Então o que é que o ministro ele tem que entender? O que é que ele tem que aprender? Eu preciso aprender, mas eu também preciso orar. Eu preciso aprender, mas eu também preciso buscar. Tem que ter balanço, né? Exatamente, porque quanto mais eu aprendo, mais eu tenho que passar. Agora, quanto mais eu busco, mais eu tenho para entregar. Glória a Deus. Olha que benção. Guarda essa palavra no seu coração, tá? Fique conosco sempre aqui nos cortes. Estamos chegando mais ao final de mais um Pó de Paz. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do diácono José Henrique. Amém. Guarde esse conselho no seu coração, tá? E vive uma vida de palavra, mas também de oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Todos, fiquem na paz. Tchau, tchau.